Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, mais um subsídio teológico, mais uma pré-aula. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e nós estamos falando sobre as lições bíblicas do quarto trimestre de 2025 com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham, em todas essas pré-aulas, pelos comentários, pelas curtidas, as visualizações. Isso, meus irmãos, é a palavra de Deus chegando dentro de cada lar, essa facilidade. E eu fico imensamente feliz respondendo aos irmãos que sempre deixam os comentários de carinho, sugestões, opiniões, críticas, dúvidas, fiquem à disposição. Já quero aproveitar e convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós lançamos um vídeo novo e nós estamos na lição de número 6, que tem como tema a consciência, o tribunal interior. Nós já entramos na parte da lição onde nós estamos falando sobre a parte imaterial do ser humano, que é a alma. Na semana passada nós falamos sobre a questão a alma. Deixa eu me recapitular aqui o tema, a natureza imaterial do ser humano, e hoje nós vamos falar sobre a parte de consciência, da domínio natural que Deus colocou dentro de nós. O texto áureo diz assim: e por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Isso está em Atos, capítulo 24, versículo 16. A verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais a essa doutrina para ter sempre uma boa consciência. E aqui, meus irmãos, já uma introdução rápida, essa apegar-se à sã doutrina são as doutrinas das Escrituras, são as doutrinas bíblicas, as verdades inerentes dentro do contexto bíblico, dentro dos versos bíblicos, que é a palavra de Deus. Isso é a única forma de nós sobrevivermos, conseguirmos nos manter firmes, fortes, saudáveis, espiritualmente, nesse mundo que a cada dia vem se degradando moralmente de todas as formas. O texto bíblico da leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 2, versículos 12 ao 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus fez, meus irmãos, o ser humano com um senso moral chamado consciência. E essa consciência, ela atua em 3 áreas. Ela julga, ela acusa e ela defende. Digamos, resumidamente, fazendo um paralelo com o tribunal humano, a nossa consciência, isso que Deus já colocou dentro de nós naturalmente, todo ser humano nasce com essa função inata dentro de si. Essa consciência, fazendo a semelhança com o tribunal humano, ela acusa, sendo o nosso próprio promotor, ela nos defende, sendo o nosso advogado, e ela age com juízo, sendo o juiz de nós mesmos. Essa consciência nós carregamos constantemente enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E ela funciona segundo a lei moral, segundo as Escrituras, e segundo também outras fontes normativas, como por exemplo a família, a igreja, o Estado. O que isso quer dizer? A nossa consciência, ela vai, no decorrer da nossa vida, dependendo das decisões que nós tomamos, das atitudes que nós começamos a praticar, ela vai ou nos acusando, ou ela vai nos defendendo, ou ela vai nos justificando. A consciência, ela faz toda a análise interna de nós. É a consciência que nos acusa, é a consciência que nos mostra onde nós erramos, E aí, quando você comete um pecado, quando você faz uma coisa errada, você deita a sua cabeça no travesseiro e muitas das vezes você fica ali matutando, matinando aquilo na sua cabeça. Isso é a sua consciência, de alguma forma pesando. Por quê? Porque fizemos algo errado. Da mesma forma, quando é alguma coisa em questão a juízo e a defesa. Vamos entrar aqui agora na parte de antes e depois da queda. Nós lemos, meus irmãos, o texto de Romanos, capítulo 2, para os irmãos terem só uma contextualização dessa leitura bíblica em classe. Romanos, o livro de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, ele é um conteúdo, uma mensagem, digamos assim, Paulo trazendo uma mensagem para os gentios, para as pessoas que deliberadamente não seguem a Deus, não obedecem a Deus. E aí nós temos textos famosos, como por exemplo Romanos 1:18, Romanos 1:22, que vai falar sobre que Deus entregou as suas paixões, as imoralidades dos seres humanos. E já no capítulo 2 de Romanos, Paulo ele muda agora o seu cenário. Ele já não está falando mais com os gentios, ele já está falando agora com os próprios judeus, o povo escolhido por Deus. E aí ele começa a trazer, aqui a gente tem alguns jogos de palavras, e aí a pessoa às vezes desatenta, ela não consegue compreender, porque fala, nossa, lei, e aí sem lei, com lei, vai ser justificado. É simples. A consciência, como Paulo diz aqui no versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Querendo ou não, se nós tivermos acesso à palavra de Deus ou não, se nós ouvirmos sobre as boas novas do Evangelho ou não, dentro de nós Deus já colocou uma lei. Independente se é judeu, se é escravo, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, todos nós nascemos
com o direito natural, que é a primeira manifestação que nós iremos aprender aqui agora. É uma lei moral que há dentro de cada um de nós. Antes e depois da queda. Vamos entender um pouquinho isso aqui. A primeira manifestação, ela vai ocorrer aonde? Lá no Gênesis. A consciência, ela é uma faculdade inata, natural, ou seja, todos nós nascemos com ela. É como se Deus tivesse instalado dentro de nós um sensor. Ó, isso aqui você fez errado. Isso aqui você agiu corretamente. E aí as pessoas estão te julgando, estão te acusando, mas você está certo, então você fica tranquilo. Ou seja, é como se fosse aquele sensor dizendo se nós estamos fazendo o que é certo e o que é errado. Lembra do conselho de Deus? Ó, Adão, não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás, e os seus olhos se abrirão. E aí, o conselho, né, da serpente para a mulher, os seus olhos se abrirão e vocês se tornarão, assim como Deus, conhecedores do bem e do mal. A partir desse momento, que nós vamos ver aqui, o nosso sensor, ele foi ativado, né? O sensor de Adão e Eva, digamos assim. É uma capacidade, o que é a consciência, né? Segundo aqui a lição, é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Nós temos textos como Gênesis 2:17, vamos fazer a leitura? Capítulo 2 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, versículos 16 e 17. Ele está falando sobre a origem da humanidade. No versículo 16, olha o conselho de Deus, a ordem de Deus a Adão. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela forneceria a Adão essa liberação de conhecer. Adão até ali, ele conhecia só o que era bom, só o que era reto. Por isso que ele era o homem, digamos assim, a sua inocência ela era imaculada, ele era puro, ele era íntegro, ele era perfeito, digamos assim, só para os irmãos entenderem. Mas no momento em que ele comeu, todas esses sensores, esses direitos naturais, consciência, acusação, certo, errado, coisas boas, coisas ruins, ativaram-se dentro dele. E a partir daí, todos nós recebemos da mesma forma esse direito natural. O homem, quando ele transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, o que ele experimentou? Culpa, vergonha e medo. No momento em que ele comeu, a Bíblia vai descrever que ele sentiu culpa, a consciência acusando ele, culpando ele. Olha, você transgrediu a lei, você desobedeceu a ordem de Deus. Ele sentiu vergonha e se escondeu. Ele sentiu medo, ele ficou sendo a todo momento atribulado, atormentado por aquela acusação que vinha em sua mente. No tanto que quando eles começam a receber, né, as orientações de Deus em relação ao pecado, né, ó, Adão, Satanás, serpente, Eva, assim se assado, né, vocês vão receber essas maldições por conta disso. O que Eva faz? A mente dela, a consciência dela começa a dizer assim, não, peraí. Aí eles experimentaram a primeira troca de responsabilidade, transferência de responsabilidade. Ó, peraí, eu sei que eu cometi o pecado, mas é o seguinte, eu sou inocente nisso, eu fui enganado, a culpa não é minha, transferência de responsabilidade. Ou seja, a consciência acusando. Caiu em pecado, caiu em erro, e aí tentou consertar transferindo a sua responsabilidade, mas aí já era tarde. Por quê? Porque passamos a receber em nós agora essa responsabilidade de conhecer o bem e de conhecer o mal, experimentando assim a primeira manifestação de culpa, de vergonha e também de medo. O direito natural, ponto 2. Todo ser humano, querendo ou não, independente de cor, raça, língua, nacionalidade, etnia, independente de qualquer coisa, todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é o quê? A lei moral. E essa lei moral, ela é também chamada de lei natural ou direito natural. Nós vamos ver, por exemplo, lá no próprio livro de Gênesis, né, que é o princípio, é dali que surgiu todas as coisas, nós vamos ver que Caim, ele já sabia o que era errado. Ele sabia o que era matar o seu irmão. Na nossa consciência, uma criança, vou dar um exemplo para os irmãos e para as irmãs, uma criança que nasce, quando ela já sabe o que é certo e errado. Ela sabe que bater é errado porque vai ferir alguém. Ela sabe que mentir é errado. Naturalmente nós sabemos isso. Não precisamos de ter alguém nos dizendo, olha, matar é errado. Ó, mentir é errado. Naturalmente, a nossa própria consciência já nos acusa, já nos traz essa informação. Por isso, esse é um direito natural. Infelizmente, devido à natureza pecaminosa, devido ao pecado de Adão, nós recebemos a nossa natureza pecaminosa, o direito natural de termos essa consciência ativada. Essa consciência afligiu e pesou ainda mais a culpa no caso de Caim. Por quê? Olha só o que ele diz. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Lá no capítulo 4, no versículo 13 e 14, ele dá uma resposta para Deus quando Deus vai, digamos assim, tirar uma satisfação com Caim. Ele fala assim, ó, eu me esconderei da tua face, serei fugitivo e errante da terra. Aqui entra aquela primeira ideia de Adão. Porque Caim era filho direto de Adão, né? Então, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele pensou em fazer quando ele ouviu a voz de Deus foi se esconder.
Ou seja, ele achou que poderia se esconder da presença de Deus. Caim, da mesma forma, no momento em que ele cometeu o homicídio, né, ele cometeu aquele pecado, a primeira ideia dele é o seguinte: olha, eu vou viver errante sobre a terra, eu vou me esconder do Senhor. E aqui o esconder do Senhor não é não se esconder aqui debaixo da mesa, debaixo da cama, atrás de uma árvore para ele não me ver. A ideia aqui é o seguinte: eu não quero fazer mais nada que remeta ao Senhor, que me lembre ao Senhor. Eu vou viver a minha vida de forma deliberadamente contrária ao Senhor, para exatamente fugir da tua presença, fugir da tua pessoa. Essa é a ideia que Caim coloca aqui. Quando a consciência acusa, meus irmãos, não adianta, não temos para onde esconder. Você pode entrar debaixo do mar, acima das nuvens, pode ir pro meio das montanhas, debaixo da cama, a sua consciência estará ali. E ela, quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, só você e mais ninguém, ela continua ali te acusando. Então, assim como o exemplo de Davi, nós vamos fazer a leitura aqui de dois textos, né? O Salmo de número 139, Salmo de número 139, versículo de número 7 e 8, vai dizer assim, ó, o Salmo de Davi, ele diz assim, versículos de número 7 e 8. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Davi se perguntando. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Vamos fazer também a leitura de Jonas, capítulo de número 3, capítulo de número 1, né? Que é aquela passagem que Jonas tenta fugir da presença de Deus, e aí ele fugindo da presença de Deus, o que acontece? Ele acha que escondendo lá no lugar mais baixo do navio, ele vai conseguir se esconder da presença de Deus. Achei o livro aqui e sumiu, peraí. Jonas capítulo 1, versículo de número 3 até o 12. Obviamente não vou fazer a leitura do texto completo, né? Mas apenas o versículo de número 3 que diz assim, ó, entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo, olha só, ele decidiu fugir, desceu para a cidade de Tarsis. De Tarsis, ele desceu para a cidade de Jope. De Jope, a Bíblia vai descrever assim, ó, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. E aí a Bíblia vai descrever que ele foi lá para o porão, né, para a parte mais baixa do navio, também de igual forma tentando se esconder. A pessoa, quando ela comete um pecado, ela sente aquela culpa, a consciência o acusa de tal forma que naturalmente ela vai tentar se esconder. Se esconder seja da presença de Deus, se esconder seja da presença dos seus acusadores, mas de uma pessoa ou de algo ele não consegue se esconder, da sua própria consciência, ou seja, de nós mesmos. O ponto 3 aí, escrito no coração. Aí agora entra o contexto, né, rápido que eu dei aqui de Romanos capítulo 2. Por quê? Naturalmente, todo ser humano, ele recebe essas orientações, né? Ele já vem instalado dentro de si esse direito natural. E aí em Romanos capítulo 2, Paulo vai fazer referência à lei mosaica. Por quê? Deus, resumidamente, ele deu a lei natural a cada um de nós, mas para o povo de Israel, ele instituiu o seguinte, ó, agora, as leis que nós já temos, ela no nosso coração, nós vamos anotar ela agora em placas, em pedras. Por quê? Para que isso fosse passado de geração em geração como orientação. Naturalmente, nós já sabemos que não podemos matar, mas Deus orientou o povo, orientou Moisés, deu a eles, né, as tábuas da lei, com o resumo de toda a lei, né, os 10 mandamentos, e ali tinha não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né, todas as orientações naturais a nós, obviamente, meus irmãos. A gente vê muitas pessoas, muitos críticos dizendo assim, mas, por exemplo, né, um dos vídeos que eu vi recente falando sobre escravidão, porque lá não está escrito não escravizarás, mas está escrito amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, né? Ele escreve, ele dá essas diretrizes naturais. Ali não tem todas as regras possíveis. Ali é um resumo dos principais. Mas, quando ele diz não matarás, ele está implicitamente dizendo para nós, olha, matar, você pode matar com uma arma, você pode matar com palavras, você pode matar com atitudes, com responsabilidades. Então, muitas pessoas interpretam esse tipo de informação de maneira errada. E aí, isso já está escrito no nosso coração. O que ocorreu em relação aos hebreus, na verdade, foi o quê? Uma forma positiva de anexar essas informações em pedras, para que isso fosse passado de geração em geração. Mas, Rafael, isso é algo que começou com o judaísmo, lá com os judeus no Antigo Testamento? Pelo contrário, meus irmãos. Antes mesmo de Deus entregar as leis a Moisés, essas leis já estavam sendo regidas em toda a parte oriental, né? Em todo o contexto bíblico, o terreno bíblico ali daquele período. Por quê? Se você for olhar, você encontra leis da Mesopotâmia, você vai encontrar leis desse tipo de informação. Lá em... qual que é o nome que eu vi aqui?
foi lá em Licht Ishtar e também a famosa lei de Hammurabi, ou seja, já existiam esses códigos de regras, de informações, de conduta, para que as pessoas não agissem incorretamente, né? Não fizessem a bel prazer o que achavam. Por exemplo, tem aquela famosa explicação, aquela famosa frase do código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, o que o judaísmo fez não foi algo inovador, isso já existia, só que como Deus estava instituindo ali uma nova nação, um novo povo, uma nova cultura, digamos assim, tirando ali do Egito e trazendo para dentro da Terra Prometida, ele colocou diretrizes normativas que já estavam naturalmente em nosso coração, mas agora colocando também de forma papel, pedra, pergaminho, essas informações para que direcionassem, normatizassem aquele povo. E isso passou-se e hoje nós temos, né, por exemplo, o Código Brasileiro de Leis, que nós temos o Código de Direito, o Código do Consumidor, o que você tem ou não de direito, quais são suas obrigações. Isso foi passando de tempos em tempos. Por quê? Nós temos naturalmente isso dentro de nós, mas às vezes as pessoas, elas querem, como que eu vou dizer assim, alimentando o seu pecado, dar uma de bobo, né? Fingir que, não, mas eu não sabia. Lá no íntimo a gente sabe sim, tá, meus irmãos? Ponto 2, né, desculpa, o funcionamento da consciência. Como que a consciência, né, nós demos aqui fizemos uma abrangência falando sobre essa questão natural, né, esse sensor que já foi, digamos assim, instalado em cada um de nós quando nós nascemos, mas como que funciona a consciência? E aqui entra o que eu comentei com os irmãos lá na introdução, falando sobre a questão do tribunal. Ela acusa, ela defende e ela também julga. Faz ali os três, né, o trabalho do promotor, do advogado e também do juiz. Quando nós vemos lá em Gênesis, voltando ainda em Gênesis, que os olhos se abriram e eles conheceram, o verbo conhecer, né, do hebraico yadá, significa o seguinte, ele traduz aquele apontamento negativo feito pela consciência, ou seja, opa, eu fiz algo, eu nunca tinha feito isso, mas eu fiz algo que naturalmente eu já percebi que é errado. Sabe, vou dar um exemplo aqui, a primeira mentira que você conta, você nunca contou mentira, mas a primeira mentira que você conta, você percebe, eu fiz algo errado, eu disse algo que não é verdade, eu omiti, eu ocultei. Então, naturalmente, a nossa mente já liga, sabe, já age, já pensa naquilo, já acusa em relação àquilo, já fica pensando, matutando aquilo na mente, porque naturalmente, nós já entendemos, algo de errado não está certo. Então, esse verbo de conhecer que nós vemos ali no livro de Gênesis, ele vai trazer essa ideia de que é um apontamento negativo da consciência provando a conduta do primeiro casal, ou seja, eles automaticamente comeram do fruto, os olhos se abriram, eles passaram a conhecer que estavam nus, ou seja, tem alguma coisa errada. Por que eu sempre vi minha mulher assim, por que agora eu estou vendo ela de uma forma diferente? Por que agora eu estou vendo ela com talvez um olhar maldoso, malicioso? Porque a consciência, a mente, os olhos se abriram e eles passaram a se tornar conhecedores do bem e do mal. Quando eles pecaram, né, falando aqui de Adão e Eva, a consciência, ela ecoou na alma. Sabe aquela vozinha chata que fica? Sabe, já teve aquela dor de cabeça que fica, não é forte, também não é fraca, mas tá ali. Você sabe que tem umas fisgadinhas, umas pontadinhas? A consciência é dessa forma. Por mais, irmãos, que nós tentemos enganar a nós mesmos, ela está ali, como aquela vozinha chata, como aquelas pontadinhas dizendo, tá errado, foi errado. E aí é que entra o que a Bíblia nos diz sobre o arrependimento, sobre confessar e deixar, sobre arrepender-se verdadeiramente. Porque isso fica na nossa mente. Às vezes, tem pessoas que, né, eu já conversei com pessoas, e a gente vê, por exemplo, o caso de Judas, Pedro, tem pessoas que sentem essa dor tão grande, mas é uma dor que fere o coração, é uma dor no coração, uma dor como aconteceu com Davi. Lá em 1 Crônicas, lá em 2 Samuel, no capítulo 24, Davi, o texto bíblico vai dizer que Davi fez a contagem do povo, né, ele fez o censo ali. Só que essa contagem, ela não foi uma ordenança de Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai descrever que Davi fez aquilo e ele se sentiu mal por aquele Deus para castigar, porque foi um pecado que Davi cometeu, Deus para castigar ele matou, se não me falha a memória, muitas pessoas, 70 mil, se não me falha a memória, mas foram muitas pessoas que morreram por conta desse pecado. E aí, o que Davi faz? A Bíblia vai descrever, né, dá-se a entender, um dos pontos era que Davi queria ostentar uma vaidade dentro de si mesmo, dizendo, olha, eu tenho um exército aqui de X quantidade de soldados, eu tenho tantas quantidades de cavalos, de carros de guerra. Só que isso não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus nunca foi a quantidade, o maior número. Pelo contrário, Gideão e os 300, nós temos exemplos de várias pessoas, Sansão contra 1000 homens, várias pessoas que, com pouco número, com poucas quantidades, Deus fez milagres extraordinários. E aí Davi, ele tem essa sua consciência pesada, que produz males na alma e no corpo. E aí, juntando essas informações, nós voltamos nas aulas passadas sobre o corpo, nós falamos sobre as doenças psicossomáticas. Existem pecados que nós cometemos, e aí, falando de pecados, nós estamos falando automaticamente de área espiritual, que nós cometemos no espírito. Tem certos tipos de pecado que nós cometemos, que eles trazem para dentro do nosso corpo e da nossa alma feridas, doenças, males, que afetam diretamente. Então, é o que entra naquela questão das doenças psicossomáticas, né? Doenças da alma, doenças do espírito, que trazem também afeto a dentro do corpo, afetam o nosso corpo de forma física. Nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com isso. Por quê? Uma vez que nós temos essa consciência pesada, a única forma de nos escaparmos dela é ou nos arrependendo, ou procurando em Cristo a justificação.
que é o mesmo caminho do arrependimento. Caso contrário, nós carregaremos isso pro resto da nossa vida. Já viu aquela pessoa que, tipo assim, ela nunca se arrependeu, mas ela tá sempre lembrando daquilo? Aquilo sempre abre como se fosse um gatilho na mente dela quando alguma coisa acontece, porque a mente tá ali, ela não esquece. A mente, ela nunca vai esquecer aquilo que foi cometido. Ou seja, a única forma de nós tirarmos esse peso da nossa consciência é através de Cristo, da confissão, do nosso arrependimento. Muitas das vezes, nós vamos entrar aqui no ponto 2, sobre as vãs justificativas, que muitas das vezes nós queremos justificar o nosso erro. E aí não tem jeito, né? Já adiantei um pouquinho aqui o caso de Eva. Eva cometeu o pecado. Deus estava punindo eles por isso, pelo pecado que eles cometeram, os olhos foram abertos, eles estavam sentindo culpa, envergonhados, com medo, mas aí veio a justificativa, não, mas eu fiz isso porque eu fui enganado, porque a serpente que o Senhor colocou aqui me enganou, sabe? Adão, da mesma forma, não, Senhor, eu comi porque foi a mulher que o Senhor me deu. E aí a mulher, da mesma forma, transferindo vãs justificativas. Por quê? Porque o pecado foi cometido, o mal foi feito. E aí a consciência, ela continua, mesmo com as vãs justificativas, não tem solução. Mesmo que você tente dizer para você mesmo, não, mas a culpa não foi minha, mas você cometeu. Naturalmente, nossa consciência irá nos acusar constantemente. Não houve uma resposta direta de Adão e Eva. Impossibilitado de negar o seu pecado, o que Adão fez? Tentou transferir, se justificando, buscando a resposta em dizer para Deus, né? Não, foi a mulher, tentando colocar a culpa em Deus ainda, foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer esse fruto, que me enganou, que me iludiu, que me ofereceu. Então, é uma vã justificativa. Eva, seguindo o exemplo de Adão, fez a mesma coisa. E aqui entra um detalhe importantíssimo, meus irmãos. O testemunho, ele é mais importante do que as palavras. Falando dentro de um âmbito familiar, de um âmbito de relacionamento conjugal, a mulher, ela vai refletir o que o homem faz e o homem vai refletir o que a mulher faz. Mas no fim de tudo, a mulher reflete o que o homem faz. Se você observar aqui nesse texto, Adão foi o primeiro, né, obviamente, porque Deus questionou ele justificou, tentando colocar a culpa em Deus, mas acusando a própria mulher, uma vã justificativa. A mulher viu esse exemplo e falou, opa, se ele está tentando se justificar, eu também vou tentar fazer a minha parte, eu também vou tentar jogar a culpa para outra pessoa, vai que funciona. Então, o testemunho, as atitudes, os nossos atos, eles falam mais do que palavras. A confissão e o afastamento do pecado, como eu já disse aqui, são o remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para que essa culpa seja de fato tirada. Por isso que Cristo, ele veio para tirar essa nossa culpa. Ele veio para, como diz Romanos capítulo 5, né? Em Cristo, nenhuma condenação há. Não há culpa, não há nada que possa nos impedir. Né? Romanos capítulo 8, falei Romanos capítulo 5, né? Capítulo 5 é justificação pela paz. Mas o capítulo 8, Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura aqui de 2 textos para complementar o que nós estamos falando sobre essa questão de arrependimento, né, confissão, que só assim nós conseguiremos alcançar, né, o perdão, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Salmo de número 41, no versículo de número 4, diz assim, eu roguei. Olha o que o salmista está dizendo, Davi também, né, sofrimento e bênçãos do crente. Eu roguei, concede-me a tua graça, ó Eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Confissão, arrependimento. Vamos para um outro texto, Provérbios 28, 13. Esse aqui é bem conhecido, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Aí aqui na minha versão, talvez na versão dos irmãos aí está quem confessa e abandona, ou quem confessa e deixa, alcança misericórdia. A versão King James diz assim, ó, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. E tem também Tiago, capítulo 5, versículo de número 6. Tiago, lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 16. Diz assim, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. E eu lembrei de um outro versículo aqui, na verdade esse é o que eu estava comentando lá no meu trabalho durante essa semana, a gente está fazendo um trabalho em cima desse salmo, salmo de número 148, salmo de número 145, versículo 18. É um outro texto também muito interessante que complementa o que nós estamos falando. Salmo de número 145, versículo 18, diz assim, o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Quem está culpado, com medo, com vergonha, com peso da consciência, não é uma pessoa sincera. Então, Deus está perto, o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o teu nome, de todos aqueles que clamam por sua presença com sinceridade. E o debate do tribunal, que é o terceiro ponto, vai falar sobre isso, né? A consciência ela é como um tribunal que julga as nossas condutas
seja aprovando ou reprovando. Por quê? A consciência também, meus irmãos, ela, né, a gente focou aqui mais na área negativa, né, de acusar pro lado negativo, de reprovação das nossas atitudes, mas ela também tem o seu lado de aprovação. Quando você faz aquilo que é reto, justo, a sua própria consciência, ela te defende, ela te justifica nesse ponto, né? E ela, nesse caso, ela te acusa de forma aprovativa. Por quê? Quando nós fazemos aquilo que é bom, reto e justo, principalmente em nossa sociedade degradante a cada dia, a tendência das pessoas ao nosso redor é nos acusar, falar assim, nossa, que cara bobo, que cara, né, que pessoa ingênua, agindo assim diante da sociedade, diante de determinada situação, mas lá no fundo a sua consciência está assim, olha, você está fazendo o que é certo. Ela não te acusa, pelo contrário, ela aprova a sua conduta, ela fortalece o sentimento de você continuar fazendo, ela está dizendo assim, olha, faz, continua fazendo, porque é isso que agrada ao Senhor. Então, da mesma forma, a consciência ela atua em relação a coisas do passado, como nós dissemos, né? Tem pessoas que vivem a sua vida, eles cometeram um pecado lá atrás, mas eles vivem a sua vida, passa tempo, entra pessoas, sai pessoas da nossa vida, mas aquela culpa continua ali dentro. A consciência ela não vai esquecer, então ela atua lá no passado, ela atua também no futuro e no presente. Nós temos aqui alguns textos de exemplo, vamos por exemplo, quando ela atua no presente, Atos capítulo 21. Que, se não me falha a memória, foi o texto de introdução que nós falamos, né, a leitura do texto áureo, Atos capítulo de número 23, versículo 1. Isso aqui é Paulo, diante de um tumultuoso conflito lá no Sinédrio, ele diz assim, olha, Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou, caros compatriotas, até o dia de hoje, presente, tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Ou seja, a própria consciência de Paulo estava aprovando as suas atitudes, aquilo que ele estava fazendo. Todos os dias, até o dia de hoje, tenho cumprido meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Temos também, no caso do passado, 1 Coríntios 4:4, um texto que eu gosto muito, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4, diz assim, porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Ou seja, se eu fizer uma retroativa, né, aqui Paulo dizendo, né, falando sobre o contexto que nós somos ministros de Deus, ele fazendo uma retroativa na sua vida, né, um retrocesso em toda a sua conduta, principalmente aqui para a área de ministros do Senhor, que é o que todo ministro deve fazer, ele deve pensar o seguinte, tem alguma coisa que possa me julgar? Tem alguma coisa, algum ato que eu fiz lá no passado que pode me incriminar hoje? Aí Paulo está dizendo assim, ó, portanto, ainda que esteja consciente, eu tenho certeza, convicção, consciência de que nada há contra mim, nem por isso eu me justifico. Pois quem me julga é o Senhor. E também o futuro, né? Aí tem um exemplo de texto, 1 Samuel capítulo 24. É um outro exemplo de a consciência fazendo acusações na nossa mente. 1 Samuel capítulo de número 24. Diz assim, ó. 24. 1 Samuel 24, versículo 6. E declarou aos que o seguiam. Aqui é quando Davi, ele vai poupar a vida de Saul, né? Uma das ocasiões em que Davi poupou a vida de Saul e ele dando satisfação para as pessoas que estavam com ele, né? Para os seus soldados ali, os seus guerreiros, os seus valentes, os valentes de Davi. Aí ele diz assim, ó, e declarou aos que o seguiam, que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor. Então, meus irmãos, a nossa consciência, né, diante desse tribunal que nós acabamos de aprender, né, de comentar aqui, ela funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente com os pensamentos e com os sentimentos. Sabe, quando, falando de uma forma negativa, quando nós pecamos, a consciência está ali a todo tempo, né, com aquelas pontinhas dizendo assim, olha, tá errado, e o que automaticamente nós sentimos? Tristeza. Principalmente se nós, cristãos, cometemos uma falha, né, um pecado, enquanto nós não o confessamos e retornamos à alegria da salvação com Cristo, nós sentimos tristes. Nossa, o que eu cometi de novo? Eu caí de novo, eu fiz de novo, sabe? Então, essa consciência, ela trabalha com as faculdades, as outras faculdades do ser humano, né? O sentimento e também os pensamentos. Você fica matutando aquilo o dia inteiro. Por mais que você já tenha se entristecido, por mais que o tempo já tenha passado, mas sempre que você lembra daquilo, a consciência te acusa e os seus pensamentos não param de pensar naquilo. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência de estar sem ofensa. Então, há descanso para a alma. E aí, no caso de uma afirmativa, né, de uma aprovação, a nossa consciência aprovando as nossas atitudes. Por fim, meus irmãos, terceiro ponto, a consciência é falível.
Defeitos da consciência, ponto 1. A Bíblia menciona consciências defeituosas. O que seriam essas consciências defeituosas? Nós vemos textos como, por exemplo, a cauterização da mente, o endurecimento do coração, uma mente cauterizada, corrompida, contaminada, fraca. E aí, dentro disso, por exemplo, uma mente cauterizada, quando a Bíblia vai descrever lá em Efésios capítulo 4, 19, ou lá em 1 Timóteo capítulo 4, 2, quando ela fala sobre uma mente cauterizada, é uma mente insensível ao pecado. O que é uma ferida cauterizada? Sabe quando você tem ali um machucadinho que ele já está com a pele, com aquelas cascas já quase sarando, ela está cauterizada. Então, ela se torna insensível. Você pode bater ali, você nem sente muito mais a dor. Por quê? As feridas, de certa forma, não foram completamente curadas, porque ainda tem aquela casquinha, mas ela está cauterizada. Ela se tornou insensível. E da mesma forma, a nossa mente, uma mente cauterizada, né, é um defeito da consciência, ela pode se tornar insensível ao pecado, e aí essa mente vai continuar produzindo e fazendo aquilo que está lá em Atos, em Romanos capítulo 1, aquilo que está em Gálatas capítulo 5, né, as obras da carne, vai continuar fazendo porque aquilo já não vai mais sensibilizar ele, ou estou fazendo coisas erradas. Então a mente, nesse ponto, ela já está a tal ponto insensível que ela já não recebe mais essas acusações constantes. Por quê? Está se aprofundando cada vez mais, já está cada vez mais abrindo espaço, né, a insensibilidade ao pecado, e aí vai entrando no abismo, dentro de abismo, né, crescendo cada vez mais, descendo cada vez mais. Temos também, por exemplo, uma mente fraca, uma mente legalista, aquela mente que 1 Coríntios 8, 7 e 12 vai mencionar. E tem também a mente que está contaminada ou corrompida, como está em Tito, capítulo 1, versículo 15. Irmãos e minhas irmãs, a insensibilidade leva à complacência com o pecado. Nós acabamos de falar aqui da mente cauterizada. Mas, aos dois extremos. Nós temos aqui a mente cauterizada, que ela perde essa sensibilidade e ela se torna complacente com o mal, com o pecado, com as injustiças. E o outro contraponto, né, o outro lado extremo é a hipersensibilidade, que é o quê? Aquela mente fraca, que tudo é pecado, é o famoso extremismo. Tudo é pecado. Não pode beber Coca-Cola porque é do diabo, não pode, enfim, né? Tudo é errado. Então, por um lado, nós temos a insensibilidade, uma mente cauterizada. Do outro lado, nós temos uma mente fraca, legalista, tudo é errado, tudo é extremo, tudo, sabe? Tudo é pecado. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, porque podemos estar caminhando para um desses dois extremos. O correto é o equilíbrio. O correto é uma vida de santidade, uma vida de tranquilidade, uma vida de arrependimentos, de perdão, de liberação de todas essas cargas negativas em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos chama para aliviarmos todas essas fardos, essas cargas que nós temos e estamos carregando nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto 2, Deus é o supremo juiz. Nós temos aí, como lemos aqui em 1 Coríntios 4:4, né, Paulo dizendo: eu tenho consciência de que, revendo todo o meu passado, não encontrei nada que me acuse, mas eu não posso fazer julgamento de mim mesmo. Sabe aquela pessoa que ela vive assim, não, que eu sou santo demais, meu irmão. Não, que eu sou perfeito demais, não tem nada que me acuse. Ih, pode procurar aí, pode procurar, que não vai achar nada. Pois é, Paulo tinha essa característica de que nada seria da sua caminhada uma pedra de tropeço. Não, Paulo, lá atrás, você lembra o que você falou, o que você fez? Só que aí Paulo fala assim: olha, nada, minha consciência não me acusa de nada, de lá até aqui. Mas eu não posso fazer julgamento de mim mesmo, pois quem julga é o Senhor. Então, no final da nossa vida, nós não podemos julgar a nós mesmos como santarrão, como aquele perfeitinho, sabe? Por quê, irmãos? Podemos cair. Aonde? Nessa parte de uma mente contaminada ou corrompida e achar que a partir de agora eu é que tenho que julgar, eu é que tenho que definir se eu sou ou se eu não sou. Pelo contrário, devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Por isso que eu li aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vou ler de novo para os irmãos entenderem. Olha o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim, ó: Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem julga é o Senhor. Nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Nós podemos procurar nos defender se for uma acusação falha, uma acusação errada das pessoas. Mas eu me justificar a mim mesmo como o perfeito, o santo, né, o juiz de mim mesmo, nós não podemos. Porque, ainda que a nossa consciência não nos acuse, devemos nos submeter humildemente a Deus, porque Ele é o justo juiz. Às vezes, nos consideramos corretos demais e precisamos ser confrontados para reconhecer o nosso pecado. Lembrou de quem? Davi. Lembra? Quando Natan chega para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 13, né, resumindo aqui a história, Davi, ele coloca o seu amigo e soldado Urias na frente da batalha para ser morto, porque Davi, certa vez, estava ali ocioso no seu palácio, em vez de ir para a guerra, digamos assim, estava ali preguicinha, hoje eu vou ficar em casa. E aí ele olha de cima do seu palácio e vê uma mulher bela se banhando, e ele fica oriçado, querendo aquela mulher. E aí ele descobre que essa mulher é casada, e é casada com um dos seus soldados. O que Davi faz? Ele trama ele fica com aquela mulher, ele coabita com aquela mulher está grávida, e aí Davi, para que esse pecado não seja descoberto, né, e que o marido dela
não perceba o que aconteceu, Davi faz ali algumas tramóias, né? Ele tenta fazer com que Urias venha da guerra e dorma com Batseba para dizer que o filho é dele e tudo, mas Urias, né, certinho, falou, não, eu estou em período de guerra, meu rei, meu senhor, não posso fazer isso, não posso me embebedar, não posso coabitar com minha mulher, tem uns períodos aqui de guerra, não estou na hora de festejar ainda, digamos assim. Enfim, Davi maquina matar Urias, concretiza o plano. Consciência de Davi tranquila, por mais que ele saiba que ele fez errado, ele estava ali de boa, tranquilão, mas um dia Deus envia um profeta. E esse profeta chega contando uma historinha para Davi, e Davi simplesmente se ira com aquela historinha, dizendo assim, não, vamos matar esse cara. Esse cara aqui pegou uma ovelhinha, tendo muitas ovelhinhas, e tem que matar esse cara, isso é injustiça. Davi recebe uma diretriz do profeta, dizendo, pois é, Davi, esse homem injusto que você está dizendo que merece morrer, é você. Então, meus irmãos, às vezes nos consideramos corretos demais, certinhos demais, e nós precisamos ser confrontados por Deus. Natan aqui, imagina você, meu irmão, num contexto desse. Natan, um profeta, foi confrontar um rei. Primeiro, para você chegar na presença de um rei, você tinha que ter autorização. Aí imagina, você vai entrar na presença de um rei para o confrontar, não é nem para dizer assim, olha, ó soberano, ó altíssimo, ó rei, Deus me manda dizer aqui coisas boas, né? Você vai vencer a guerra, seu reino vai prosperar. Não, olha, você tem pecado. Deus reprovou sua atitude. Deus está triste com você. Esse é o papel do profeta. Davi permaneceu insensível e rigoroso até que ele fosse repreendido por Natan. E também, um outro exemplo, o caso de Pedro. Lá em Lucas, capítulo 22, 54 a 62, vai falar o quê? Que Pedro negou Cristo 3 vezes, mas enquanto até ali a sua consciência estava, digamos assim, ele sabia que ele tinha feito coisa errada, mas até ali ele estava tranquilo. Mas quando o galo cantou, ele lembrou-se do que Jesus havia dito para ele. Ainda esta noite tu me negarás, Pedro. E ali, naquele momento, até antes do galo cantar, ele ficou a noite inteira ali, não, eu não conheço esse cara não participo do grupo dele não. Mas na hora que o galo cantou, a consciência pesou. Então, meus irmãos, pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que são mais escondidos com mais facilidades. Por quê? Porque muitas das vezes nós conseguimos manipular isso, sabe? Nós conseguimos ocultar isso das outras pessoas, soberba, orgulho, mas nós mesmos não podemos nos esconder de nós mesmos desses pecados. Nós sabemos. E aí é que são pecados do espírito que nós precisamos reconhecer com mais facilidade. É muito fácil acusar, né? O caso de Davi aqui que cometeu, por exemplo, um adultério, o caso de Pedro que negou, mas e quando é um pecado que ninguém sabe, é um pecado que só você sabe, só você comete, o orgulho, a soberba, a altivez, a inveja. Então, são coisas que nós não podemos esconder. Conclusão, devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da palavra, a nossa infalível regra de fé e prática. E aí temos versículos como Salmo 119, versículo 18, Salmo 34, versículo 130, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Se ela nos acusar, quem? A consciência, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Por isso, a carta de Hebreus, né, a carta aos Hebreus diz que devemos nos achegar com confiança e inteireza, certeza de fé diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a sua participação. Agradeço também pelos comentários. Já convido mais uma vez os irmãos a fazerem aqui, né, a inscrição no nosso canal, para que recebam, né, ative o sininho para que recebam com frequência aí as nossas aulas, as nossas pré-aulas, e que Deus continue abençoando você e sua classe. Vamos só fazer aqui a revisão das perguntas. O que é a consciência? Nós aprendemos que a consciência é uma faculdade inata. Todo ser humano já nasce com ela. É aquela faculdade que é o sensor, né, que nós comentamos aqui, um sensor instalado no ser humano, é aquilo que vai dizer para nós se a nossa conduta está sendo aprovada ou reprovada. Segunda pergunta, como se deu a primeira manifestação da consciência? Essa primeira manifestação da consciência foi a ordenança de Deus, uma lei específica, proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem transgrediu essa ordenança e experimentou o quê? Culpa, medo e vergonha. Ponto 3, né? Pergunta de número 3, o que é o direito natural? O direito natural, meus irmãos, é o conteúdo normativo que todos nós nascemos com ele. Uma criança, por mais que ninguém falou para ela o que é mentira, quando ela mente, ela sabe que ela mentiu. Ninguém falou com ela o que é violência, mas quando ela age violentamente com alguém, ela sente que aquilo é errado, que aquilo não é certo. Da mesma forma, o caso de Caim, ninguém, né, não tinha ali uma regra, não matarás, não tinha esse mandamento, mas Caim fez e sentiu a culpa, porque a consciência o estava acusando. Então todo ser humano ele nasce com esse conteúdo normativo fundamental na alma, que é o que é chamado de a lei moral, ou também direito natural. Pergunta de número 4. Como a consciência funciona? A consciência, ela é, como nós mencionamos aqui, um órgão, pode ser de defesa, né? Vou falar assim, de acusação ou de defesa, mas também ela exerce aquela função judicante, que é o quê? De juiz. Defesa, no caso, quando você está com as suas atitudes aprovadas. Acusação, quando você está sendo reprovado e julgando também as nossas atitudes. E por último, a pergunta de número 5, a consciência é infalível? É uma pergunta, e nós comentamos aqui que não. A consciência ela tem defeitos.
ela pode ser corrompida, ela pode ser contaminada, ela pode ser fraca, ela pode ser, qual que é o termo que nós usamos aqui? Cauterizada, né, que é insensível ao pecado, fraca ou legalista, que são os dois extremos, e também contaminada ou corrompida. Irmãos e irmãs, agradeço a cada um de vocês mais uma vez, se inscreva no nosso canal, Deus abençoe sua semana, sua aula e sua classe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.